Olá, bem-vindos ao Investindo Sem Fronteiras e no vídeo de hoje eu vou te contar em detalhes tudo que eu faço na hora de analisar um ETF. Também vou te contar por que eu coloquei o SXR8 no meu portfólio. Esse ETF é um ETF que replica o índice do S&P 500 aqui na Europa. Ele também é um ETF acumulativo. Eu vou te dar detalhes de tudo que isso significa logo. No fim, eu vou te ensinar como você pode ganhar 10 euros em ações utilizando o meu código de referência no Trade Republic. Bom, vamos começar do começo. ETF significa Exchange Traded Fund, ou fundo negociado em bolsa, e nada mais é do que uma cesta de ativos. Quando você compra um ETF, esse ETF replica um índice e olhando esse índice você consegue saber todas as empresas que estão naquela cesta que você escolheu comprar. Então é uma maneira muito fácil, simples e de baixo custo para você ter uma ampla diversificação dentro do seu portfólio. Na hora de analisar um ETF, eu sempre olho 5 pontos essenciais. O primeiro deles é o emissor do ETF, o segundo é o índice que esse ETF replica, o terceiro é a taxa de manutenção, o quarto é o tamanho do fundo e o quinto é se esse ETF é distributivo ou acumulativo. Ao analisar o índice de um ETF, basicamente você está olhando quais empresas você está comprando naquela cesta. Algumas empresas têm uma proporção maior e outras menor, e isso é natural dentro de todo o ETF. Outro índice muito famoso que você provavelmente já ouviu falar é o Nasdaq, da Nasdaq Stock Market. O emissor do ETF é a instituição financeira responsável por sua administração. No caso do SXR8, o emissor é o iShares, que é uma das empresas da BlackRock. Caso você não saiba quem é BlackRock, eu te conto. BlackRock é simplesmente a maior gestora de ativos do mundo. Eles têm mais de 10 trilhões de dólares de ativos sob gestão. Gente, isso é muito maior do que toda a bolsa brasileira junta. Investir em ETFs de grandes gestoras, como a BlackRock, e nesse caso o iShares, te garante muito mais segurança, transparência e liquidez. Já a taxa de manutenção do ETF nada mais é do que o custo de você manter esse ETF no seu portfólio, é o custo da administração dele. Normalmente, quanto maior o ETF, maior o tamanho do fundo, que a gente vai ver ali para frente, significa que menor é a taxa de manutenção, que a longo prazo, nos juros compostos, significa mais retorno financeiro para você. Já o tamanho do fundo nada mais é o quanto de dinheiro as pessoas escolheram colocar naquele ETF. Então, quanto maior o fundo, maior o tamanho do ETF, melhor para a liquidez. A liquidez ela é muito importante para que um ETF seja comprado e vendido de maneira fácil, sem o famoso spread, ou seja, você consegue vender e comprar pelo custo que ele realmente vale. Por último, eu analiso se o ETF ele é de distribuição ou acumulação. No ETF de acumulação, você consegue reinvestir os dividendos automaticamente, você acaba tendo várias vantagens tributárias se você mora na Irlanda. Já o ETF de distribuição, como o próprio nome diz, ele distribui os dividendos, ou seja, você pega o dinheiro na mão e você decide o que fazer com ele. Caso você queira mais detalhes sobre como funciona o ETF de distribuição e o ETF de acumulação e também a parte tributária irlandesa, você pode entrar no link que eu vou deixar aqui na descrição de um vídeo que eu postei exclusivamente explicando todos os detalhes sobre os dois. Agora que você sabe tudo que eu olho na hora de escolher um ETF, eu vou te contar por que eu escolhi investir no SXR8, que é um ETF aqui na Europa que replica o índice do S&P 500. Primeiro de tudo, começa que ele é um ETF acumulativo. Por ser um ETF acumulativo, os dividendos são automaticamente reinvestidos e isso a longo prazo gera um juros composto muito legal. Fora que a taxa de administração é baixíssima, gente. É 0,07% ao ano. É o ETF com menor taxa de administração que eu tenho hoje no meu portfólio. Logo, faz com que seja um dos ETFs que eu invisto a maior parte do meu capital também, porque é um ETF mais seguro. Eu vou ter a rentabilidade média da Bolsa Americana ao comprar ele. No Brasil, quando a gente investe em ações únicas, a gente tenta bater o índice do CDI, ou seja, a gente busca uma rentabilidade maior do que o CDI. Isso significa que o CDI é o benchmark da Bolsa Brasileira. A maioria das pessoas está muito melhor só investindo em uma rentabilidade do CDI do que fazendo uma grande besteira com o dinheiro dela. Agora que você sabe disso e que você entende um pouquinho o que é o CDI no Brasil, entenda que o S&P 500 ele é o benchmark da Bolsa Americana. Benchmark nada mais é do que ponto de referência ou comparação. Quando existem gestores ativos ou pessoas individuais que buscam comprar ações únicas, elas normalmente tentam bater esse índice do S&P
S&P. Só que é muito difícil, gente, porque o mercado americano é extremamente desenvolvido e a maioria das pessoas está muito melhor só comprando e replicando esse índice. Se você, assim como eu, tem um trabalho, não tem tanto tempo assim de estudar e olhar os afundos da empresa, o que está acontecendo lá dentro, para quem que ela deve, quem que deve ela. Então, assim, quando você tem um tempo mais corrido e busca crescimento patrimonial de longo prazo, provavelmente você está muito mais seguro investindo em um ETF, como o SXR8. De novo, isso não é uma recomendação de investimento, eu só estou dizendo o que eu faço com o meu portfólio e qual que é a lógica por trás disso. Nos últimos 30 anos, o S&P teve um crescimento médio de 10,7% ao ano. E se você pegar só os últimos 5 anos, o crescimento médio do S&P foi de 14,5% ao ano. Basicamente, um pouquinho mais de 5 anos, você teria dobrado o dinheiro que você colocou lá. Esses números mostram que o S&P 500, de modo geral, tem um crescimento consistente de longo prazo, por mais que exista uma grande volatilidade de curto prazo. Caso você, assim como eu, mora na Irlanda, saiba que investir no SXR8 pode ser ainda mais vantajoso para você. Primeiro porque existe um acordo de dupla tributação entre Estados Unidos e Irlanda, e esse acordo de dupla tributação faz com que a Irlanda pague só 15% de imposto sobre dividendos, enquanto todo o resto do mundo tem que pagar 30%. Ou seja, você paga só metade. E esse imposto, ele é retido na fonte. Isso significa que a empresa, antes de te dar o dividendo, ela já tira aquele imposto que é devido por você. Então você não tem que se preocupar com isso. Outra forma de otimizar ainda mais os seus ganhos é pelo fato desse ETF ser um ETF de acumulação. Isso por si só significa que o dinheiro não passa pela sua mão. O dividendo, ele é automaticamente reinvestido. Isso faz com que você tenha uma otimização tributária, porque você não precisa pagar imposto todo ano. Só daqui 8 anos, você vai ter que seguir a regra dos 8 anos e, independente de venda, pagar imposto. Eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo onde eu dou detalhes de como tudo isso funciona. Se você está convencido que o SXR8 é bom para você, se você fez sua própria pesquisa e entendeu que é um bom investimento, eu vou te contar que a plataforma que eu utilizo para o meu investimento é o Trade Republic. E caso você decida se cadastrar, usando o meu código de referência, você consegue ganhar 10 euros em ações. É isso mesmo, 10 euros em ações de graça. As condições são mandar 103 euros para o Trade Republic, fazer 3 investimentos diferentes, cada um no valor que você decidir, desde que somados deem 100 euros. E você vai pagar mais 3 euros de taxa. A partir da data de abertura da conta, você tem 21 dias para investir. Investido, o Trade Republic automaticamente vai te dar esses 10 euros de ações na sua conta. Em resumo, ao investir no SXR8, o que eu estou buscando? Eu estou buscando diversificação, porque eu tenho exposição às 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tendo diversos tipos de empresas ali dentro. Confiabilidade, porque eu estou investindo em um ETF feito pelo emissor iShares, que é uma líder global. Eficiência de custos, porque a taxa de administração é baixíssima. E vantagens fiscais, pelo imposto reduzido. Agora me diz, você já investe no S&P 500? Qual ETF que você escolheu para replicar o índice? Me diz aqui nos comentários. E se você gostou, dá o seu like e se inscreve para receber mais vídeos como esse. Tchau, até uma próxima!